Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema os fundamentos da justiça. Salmo 11, versículo 3 diz: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Há um anseio dos cristãos em conhecer todas as possibilidades da vida cristã. É muito bom fazermos perguntas, desde que sejamos prontos em aceitar as respostas que Deus nos dá. E essa foi uma das razões por que Deus pôde usar Gideão, o juiz de Israel, quando o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Em seguida, Deus lhe deu a sua missão. Ele tinha um coração inquiridor. Desejava saber por que, em seus dias, as coisas não se passavam da forma como tinham ocorrido no passado. Nós também devemos fazer essa indagação. Ao fazermos perguntas, devemos ter uma atitude de fé e não um espírito de contenda ou de incredulidade. Precisamos estar dispostos a aceitar as revelações que Deus nos fizer. Muitos cristãos têm feito as mesmas perguntas de Gideão. Por que não vemos hoje as grandes maravilhas que Deus operou em gerações passadas? Por que não há a mesma convicção de pecado, aquelas grandes operações do Espírito Santo, o mesmo senso de santidade de Deus e o mesmo zelo no viver diário? Onde são os sinais que devem acompanhar aqueles que creem? Só Deus sabe a resposta certa. Contudo, as Escrituras revelam claramente algumas verdades bíblicas. No Salmo 11, versículo 3, encontramos a seguinte pergunta: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Cremos que um desses fundamentos é aquilo que o Novo Testamento chama de o reino de Deus, ou, em linguagem mais atual, o domínio de Deus, o governo de Deus. O governo de Deus é um reino, o domínio do rei sobre os homens. Onde há governo, há lei. Deus revela a sua vontade no tocante ao procedimento do homem, por meio dos mandamentos que lhe apresenta. Antes da queda de Adão e Eva, ele já dissera: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Caso desobedecessem, certamente morreriam. Depois do dilúvio, com a formação do povo de Israel e nova desobediência, Deus deu a lei ao povo por intermédio de Moisés. 10 normas para reger a conduta humana. Essas leis visavam não somente ao povo escolhido, mas a toda a humanidade. E novamente ele declarou, como já fizera a Adão, que se eles não obedecessem, morreriam. Não poderemos compreender a salvação sem entender a lei de Deus. Se deixarmos de apresentar a lei como um requisito divino para a conduta e a vida do homem, cessaremos de apresentar a mensagem da salvação por Jesus Cristo, de modo que ela deve ser apresentada. Hoje em dia, estamos invalidando a lei com base na ideia de que ninguém pode guardar a lei e jamais o conseguirá. Embora isso seja verdade, no que diz respeito ao homem, limita o poder divino que nos é outorgado em Cristo. Ademais, tal pensamento desobriga os homens da responsabilidade moral e anula a convicção do pecado. As pessoas apontam a sua própria incapacidade moral para justificar os seus erros, isentando-se assim aos seus próprios olhos. Eles não chegam a desfrutar das bênçãos da salvação e libertação divinas. Deus jamais isenta o homem da sua obrigação de ser justo. Ele requer a santidade, exige a prática da justiça. A experiência de Gideão é um exemplo de como Deus faz questão da obediência.
Depois que ele teve seu encontro com o Senhor, ele pôs à prova a sinceridade da sua atitude inquisitiva, dando-lhe instruções práticas concernentes à sua maneira de encarar os problemas do seu tempo. Primeiro, ele demonstrou a sua sinceridade com uma atitude de culto e reverência a Deus. Segundo, Deus lhe ordenou que destruísse o altar de Baal, que representava a principal infração da lei divina em seus dias. Em toda parte, o povo de Israel estava desobedecendo ao mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Com sua fé e obediência, Gideão fez reviver o sentido desta lei. Para que Israel fosse liberto dos midianitas, era essencial que eles observassem a lei. Com Gideão, a lei voltou a vigorar e acionou o processo de libertação. A lei, para ser lei, tem que se fazer cumprir. Se a tratarmos como simples conselho e não como mandamento, ela será inútil. Se, por exemplo, nossa sociedade considerasse a parada no semáforo vermelho apenas como um bom conselho, quanto tempo durariam a ordem e a segurança? As leis de Deus, em seu propósito, são semelhantes às leis humanas. A Bíblia chama de pecado a infração da lei, ou seja, do regulamento. 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Isso é um fundamento, e se não o difundirmos em nossa pregação e ensinamentos, a própria redenção perderá o seu sentido. Pela lei, vem o conhecimento do pecado. Temos de buscar a Deus com o reconhecimento de que somos pecadores, ou seja, somos criaturas que sabem que desobedeceram a lei e o governo de Deus. Precisamos ver-nos como verdadeiros inimigos do próprio Deus, por havermos desrespeitado suas leis. Sem esse reconhecimento, não podemos compreender a salvação, nem avaliar adequadamente a revelação do sangue derramado por Jesus. As palavras morte, sangue derramado, crucificação, pendurado em madeiro, que hoje associamos à misericórdia divina, ao perdão, à salvação e à vida eterna, são exatamente as palavras que juridicamente falam de penalidade, de castigo e de condenação. Quando entendemos bem a lei, vemos que ela é uma expressão do governo divino, o verdadeiro fundamento da compreensão da morte que Jesus sofreu para nos salvar. Toda a humanidade compreende o que é lei. Ninguém precisa de uma instrução especial ou de uma grande revelação para saber o que significa não furtarás ou não adulterarás. Com o Evangelho, isso não acontece. As pessoas não o compreendem naturalmente, a não ser que necessitem dele. Os medicamentos, por exemplo, não são importantes para a pessoa alguma enquanto ela não adoece. Foi o que disse o próprio Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lucas 5,31. O Evangelho é um remédio que precisamos ter à mão, quando começamos a perceber a nossa grande carência espiritual. O propósito da lei é fazer com que sintamos a nossa necessidade de Jesus Cristo e do seu Evangelho de perdão. A lei condena os nossos pecados, mas não pode perdoá-los. A lei requer libertação, mas não pode concedê-la. A lei exige espiritualidade, porém não pode comunicá-la aos seus homens. O fato de Jesus poder outorgar essas bênçãos aos homens que sentem necessidade delas mostra a grande importância de apresentarmos ao homem a lei de Deus com todo o seu poder. É preciso que eles saibam que a condenação os aguarda, que se acham presos ao pecado e que não possuirão vida espiritual, enquanto não receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A lei não oferece misericórdia nem perdão. Ela é o ministério da morte para aquele que transgrediu a lei. Quanto mais o transgressor encarar a lei, mais terá necessidade de que alguém ou algum outro poder, que não a lei, lhe traga a libertação pela qual o seu coração clama. O apóstolo João proclama a mensagem:
porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Jesus é esse alguém. O que a lei não podia fazer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez. Aquele que se dispuser a se afastar do pecado de todo o coração e vontade, poderá receber de Jesus Cristo o perdão, a plena libertação da condenação e de toda escravidão ao pecado. Jesus pode comunicar-lhe também o seu Espírito Santo, a fim de que essa pessoa se torne espiritual, de modo que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, mais um dia estamos aqui diante do Senhor para louvar e engrandecer o teu santo nome, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais do que vencedores. E nesse momento eu apresento diante do Senhor aqueles que são doentes, que o Senhor entre com a providência, com a cura divina, dá a essa pessoa saúde. Também peço em favor daqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor venha enviar o alimento necessário a essa pessoa e também a vestimenta que ela necessita nesse tempo de frio, para que elas possam ter um pouquinho mais de conforto. Visita também essa casa, essa família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão, mas coloque nela a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente que o amor do Senhor seja derramado nesse lar em nome de Jesus. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. E antes de concluir esse vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus. Aleluia.